The Walking Dead, episódio 18 da 10ª temporada. Mais um episódio basicamente focado em um personagem. Na verdade, dois personagens, né? Eu vou explicar isso com calma ao longo desse vídeo. Daryl e Carol estão juntos e disso costuma sair muita coisa boa. E aí a pergunta que eu deixo é, será que dessa vez foi igual? Para comentar o episódio eu vou precisar de spoilers, então só fica aqui quem já viu o episódio, né, da semana. No mais, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de deixar o like para ajudar na divulgação. Vamos lá. Sim, temos aqui mais um episódio que pode ser considerado como um filler. A história principal não andou, pois, assim como na semana passada, tudo girou em torno de uma side quest, uma missão lateral, que focou-se em mostrar um pouco mais do passado recente do Daryl, um personagem muito querido e hoje praticamente o líder desse elenco, né? O líder desse panteão de personagens de The Walking Dead. A questão é que todo esse passado descamba no hoje da Carol, nos levando a pensar sobre o que o Daryl foi um dia, por que ele é assim hoje e por que a Carol precisa realmente encontrar de volta os seus eixos. Essa vai ser a tônica desses episódios finais, né, que são episódios meio que vêm para preencher a ausência de The Walking Dead por conta ali do Covid, enfim. Essa vai ser a tônica e não tem como fugir e ficar reclamando que o episódio não faz a história principal andar. Se for assim, é melhor não ter vídeo. Então vamos lá analisar o episódio por si só, tá? O episódio em si. Porque por mais que a história principal não tenha avançado, de fato a história cresceu com esses diálogos e esses espelhamentos narrativos bem interessantes, tanto do episódio anterior quanto desse episódio aqui em questão. Muito mais desse episódio, o roteiro dele é bem melhor. No tempo que passou buscando o Rick, que aqui ele chama de irmão, o Daryl se encontrou com um eu dele, né? Um eu dele do passado. Ao apresentar a origem do Dog, o cachorro, do seu romance com a Leia. E o episódio passa por quase todas as fases de Daryl no programa. Lembrando, ele começa quase como um vilão, ou no mínimo um personagem de difícil compreensão e que fortemente se ligava a outro personagem que era sim o arquétipo do vilão. Nesses flashbacks, a Leia começa desconfiando dele quando aponta uma escopeta para sua cabeça. E aos poucos, Daryl foi sendo aceito no programa, isso no geral, na história dele, mesmo que houvessem ainda algumas recaídas. Assim como aos poucos há uma troca entre o casal que a gente vai vendo com a passagem de tempo sendo mostrada em tela. Daryl e Leia então formam um casal de fato, o que representa o momento que ele se une perfeitamente à trama central da série. Mas depois tudo isso vai desmoronando, como vários relacionamentos chegam ao seu fim. E esse final de relacionamento chega exatamente no momento que o Daryl se encontra, sem saber seu rumo, sem escolher um norte e sem entender a si mesmo naquele circo de The Walking Dead. O episódio pode ser resumido em duas cenas. A primeira é quando a Leia pergunta qual é a do Daryl. Se é viver aquilo que ela tá, né, que eles dois estão vivendo, se é retomar os antigos relacionamentos com o grupo que ele deixou para trás, ou se é seguir nesse dia a dia aí procurando um fantasma. Daryl define a sua jornada a partir desse questionamento, enquanto o seu mini casamento vai sendo concluído. No final ele joga a mesma coisa para Carol, perguntando o que ela quer do destino dela e cobrando que ela se decida. Ou seja, o flashback, além do aspecto de apresentar mais do personagem, deságua em como o Daryl se enxerga hoje, em meio àquilo tudo, e como ele quer que a sua companheira, a sua amiga, a Carol, também se enxergue. Por todos esses momentos do Daryl que eu falei agora, né, desde a redenção dele, a aceitação do grupo e por aí vai, a Carol estava lá. Não sei se pode haver uma comparação direta, mas alguma coisa dessa jornada pode ser comparada aí com o Negan. Então mais tarde talvez a gente tenha algum espelhamento aí dessa redenção do Daryl, talvez no Negan, para com a Megan, ou também para com a Carol, apesar de ela já ter aceito, mas quem sabe ela pode ser esse elo entre a Meg e o Negan, o novo Negan, né? Mas enfim, a Carol sempre estava lá em todos esses momentos do Daryl, sendo totalmente ou parcialmente presente. Depois da segunda ou terceira temporada, que ambos se aproximaram bastante, nos próximos anos, eles foram sempre vistos juntos e ninguém sabe mais do que se passa na cabeça do Daryl do que a sua amiga e irmã, né? Nem o próprio Rick, se duvidar, sabe tanto como funciona a cabeça do Daryl. Tudo que o protagonista desse episódio não quer é que a Carol passe pela mesma coisa que ele passou. Durante seu tempo vivendo na floresta, tem um momento lá que mostra a chuva inundando a sua barraca, encharcando o seu corpo e afogando a sua mente.
Essa chuva representa o turbilhão na cabeça do Daryl naquela fase da sua vida, mesmo turbilhão que ele parece agora reconhecer também na cabeça da Carol, ao vê-la fugindo de enfrentar as adversidades que estão por vir e as adversidades que ela causou recentemente. Ele a enfrenta dizendo: a culpa da Connie é você, não inventa outra culpa, não coloca pedras em cima desses ossos aqui. Você causou isso. Eu tô ligado e eu estou te desafiando. A personagem, ela foca em saber se a sorte deles, por exemplo, né, acabou. E Daryl foca em querer que ela faça a própria sorte, ao se reencontrar dentro do seu caminho. Como quem diz, tudo bem errar, tudo bem ficar nessa jornada, mas você tem que voltar. O texto do episódio é excelente. São 3 camadas para serem levadas em consideração. A primeira é a do reencontro de Daryl consigo mesmo. A segunda é de um Daryl cada vez mais humano que foi capaz de amar ou minimamente de se relacionar profundamente com uma quase estranha. E a terceira é tudo isso caindo como uma tempestade na cabeça de uma Carol que já soube o que fazer, já fez muito por todos, mas que agora precisa acordar e precisa da ajuda, nem que seja na porrada, não no sentido literal, mas no sentido figurativo. Presta atenção também numa coisa: a Leia aparece pro Daryl em um Daryl que custava confiar nas pessoas. Não sei se vocês lembram. O Daryl sempre foi variante nesse sentido, mas a Leia, ele parece ter conquistado de cara, principalmente através de um animal, né, de um cachorro, de filhotinho, que cresce, por aí vai. Como era o Daryl também, no começo da série. Um filhotinho, um jovem, que foi crescendo e hoje tem asas, e hoje tem fama, hoje tem estilo de protagonista. Se tem algo que me incomoda no episódio é a falta de sutileza da edição, no caso da montagem, né? As transições com o crossfade são muito bregas e dão um amador à técnica do episódio. O filtro amarelado, /vintage usado para fazer sentido ali no passado, poderia ser melhor utilizado para fazer as narrativas passado e presente se juntarem. Também não gosto desse salto temporal constante, me dá um tom muito novelesco, mas é pra gente sentir o peso daquela rotina, sentir o peso daquele tempo. Eu já vi isso sendo feito de maneiras menos explícitas que funcionaram com mais peso ainda. Mas são escolhas, né? Eu vou dar um exemplo do lance do filtro. Se o mesmo filtro amarelado, fosse usado enquanto o Daryl conversava com a Carol lá no final da série, aí você poderia dizer assim: ué, mas isso está se passando no passado ou no presente? No presente, uma vez que a casa está velha. O elemento da casa velha já basta. Mas por que o filtro amarelo? Para mostrar que aquele Daryl do passado está tentando tirar a Carol do caminho que um dia ele seguiu. Entende como a arte aí cresceria bastante? Mas enfim, são escolhas, é questão de gosto e como se enxerga a arte, né? Eu fico feliz que o texto do episódio é bom e mais feliz ainda em ver o Norman Reedus, ator do Daryl, se entregando tanto a esse personagem que ele evoluiu por mais de 10 anos, por quase 10 anos na verdade, tendo aqui a chance de mostrá-lo sobre diferentes ângulos e o enriquecendo cada vez mais, tudo no ritmo de ser transformado no protagonista que o final dessa grande história precisa ter, mesmo que o Rick volte, mesmo que não se precise tanto assim dele para as últimas linhas da série serem resolvidas, nós precisamos que o Daryl assuma a dianteira para as coisas se sustentarem até lá. E esse episódio vem para dar um pouco mais de substância a esse cara e a gente entender as lacunas que foram sendo deixadas aos longos dos dias. Aos longos dos anos, na verdade. É isso, gente. Na segunda-feira que vem à noite tem mais The Walking Dead sobre o episódio 19, né? Eu te espero aqui. Por isso, aproveita e se inscreve no canal, deixa o like, né? Dá uma passada no meu clube de membros que custa apenas R$ 2,99 por mês. E também conheça o meu canal secundário. Eu vou deixar nos cards finais um link do canal secundário que se relaciona com The Walking Dead, que eu acho que você vai gostar bastante. Show? Forte abraço em todos, até o próximo vídeo e tchau.